Meu nome é Marcelo Vinícius e hoje vamos falar um pouco sobre um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados na medicina moderna, a colestectomia. Esse termo pode parecer técnico, mas refere-se a uma cirurgia bastante comum, que consiste na remoção da vesícula biliar. Colestectomia é indicada principalmente quando há aparecimento de cálculos biliares, também conhecida como pedras na vesícula. Esses cálculos podem causar dor intensa, inflamação e até mesmo complicações graves, como a colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar, ou pancreatite, uma inflamação do pâncreas. Nesses casos, a cirurgia se torna a melhor alternativa para aliviar o sofrimento do paciente e prevenir problemas mais sérios. É importante entender que, embora a vesícula biliar tenha uma função importante no organismo, o corpo se adapta bem à sua remoção e os pacientes geralmente conseguem viver sem grandes impactos na sua vida a longo prazo. A colecistectomia é um procedimento que pode ser realizado de diferentes formas, também de diferentes cuidados, perioperatórios, que são aqueles realizados antes, durante e após a cirurgia, para garantir que o paciente se recupere bem sem maiores problemas. Esses cuidados envolvem desde a preparação do paciente para a cirurgia, a administração de medicamentos adequados, o acompanhamento durante a operação e o monitoramento no pós-operatório, que é crucial para evitar complicações, infecções ou problemas com a cicatrização. A equipe médica também orienta o paciente quanto à alimentação e à necessidade de repouso durante a recuperação, assegurando uma recuperação segura e eficaz. Esse vídeo tem como objetivo não apenas esclarecer o que é esse procedimento, mas também oferecer informações práticas sobre como ele é realizado e como os pacientes podem se preparar e se recuperar de maneira adequada. A compreensão dos cuidados perioperatórios é essencial para garantir que o processo de cirurgia se traduza em bem-estar e recuperação completa. Agora que abordamos os principais pontos, vamos aprofundar ainda mais em cada um deles e mostrar como a colestectomia é um exemplo de evolução das técnicas cirúrgicas e da importância dos cuidados médicos no processo de recuperação. Boa noite, professora. Hoje eu vou falar sobre a anatomia, fisiologia e fisiopatologia da cirurgia de retirada de vesícula, colecistectomia. Meu nome é Gabriele Faria Chaves. Anatomicamente, a vesícula biliar ela é um órgão em formato de pera, anexo e sem cápsula, com 7 a 10 centímetros de comprimento e fica fixado nas regiões inferiores do fígado e exibe 4 porções em sua estrutura: fundo, corpo, infundíbulo e pescoço. Sobre a vascularização, o suprimento sanguíneo ele é feito pela artéria cística, que é um ramo da artéria hepática direita. Um marco importante na colecistectomia é o triângulo hepatobiliar, ou triângulo de Calote, que nada mais é do que um espaço anatômico que vai ser delimitado por estruturas como o ducto cístico lateral, o ducto hepático comum central e a região inferior do fígado. Assim, fica mais fácil de identificar a artéria cística, porque o reconhecimento dessa estrutura é muito importante. Com isso, o cirurgião que vai estar operando, ele vai ser capaz de identificar as estruturas que delimitam esse triângulo no momento da cirurgia, principalmente na de colecistectomia, já que é necessário a ligadura da artéria independente da sua forma de retirada, do porquê ela foi retirada. E aí, agora eu vou falar sobre a função da vesícula. Armazenar e concentrar a bile produzida pelo fígado, esvaziar e reabastecer o estoque de bile em resposta ao hormônio digestivo que é liberado e é responsável por estimular a liberação da bile, produzir bicarbonato de sódio, que faz parte do suco biliar e ajuda a neutralizar os ácidos do estômago, produzir mucinas, que são proteínas que protegem as células da vesícula biliar, e liberar a bile no intestino delgado, facilitando a absorção de vitaminas da alimentação. Quanto à absorção de gorduras, a vesícula ela libera a bile no intestino delgado para auxiliar na digestão de gorduras. E aí ela emulsifica essas gorduras para facilitar a sua absorção. Falando um pouquinho agora sobre a fisiopatologia, vou começar falando da colelitíase, que é a doença pedra na vesícula. É uma doença mais comum da vesícula biliar e ela pode ser causada principalmente por alimentação gordurosa, excesso de peso, colesterol alto e herança genética. Os sintomas eles incluem dor abdominal, náuseas, desconfortos e vômitos. O tratamento ele é cirúrgico. Agora falando da colecistite,
que é uma inflamação da vesícula biliar e ocorre normalmente da obstrução do ducto cístico, provocada por um cálculo biliar. Os sintomas eles incluem dor abdominal, febre e náuseas, e o tratamento pode incluir a retirada da vesícula biliar por meio de cirurgia. Já falando dos pólipos na vesícula, o diagnóstico ele é realizado por meio de exame de imagens, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e são causados por processos inflamatórios crônicos ou excesso de colesterol. E o que são esses pólipos? São lesões anormais que se desenvolvem na parede da vesícula e podem ser benignos ou malignos. Na maioria das vezes, esses pólipos são benignos e não causam sintomas, mas se houver sintomas, são eles: distensão abdominal e desconforto. E o diagnóstico definitivo desses pólipos só ocorre após a cirurgia. Sobre agora os impactos da obstrução do ducto biliar. Ele, além de prejudicar o processo digestivo, gera impactos graves em diversos sistemas, pois impede a eliminação de substâncias tóxicas e metabólicas e pode causar graves infecções, como cirrose hepática e insuficiência hepática também. Olá, meu nome é Thalita Souza e vou falar sobre as causas e sintomas da colecistectomia. A colecistectomia é a cirurgia para a remoção da vesícula biliar e é realizada principalmente devido a problemas relacionados a esta estrutura. As principais causas incluem cálculos biliares, que é a causa mais comum. Os cálculos podem obstruir os ductos biliares, causando dor intensa e complicações como colecistite. Inflamação da vesícula biliar, um órgão pequeno localizado logo abaixo do fígado. Com isso, teremos a colestite aguda e crônica. Vou falar um pouco sobre elas. A colestite aguda é uma inflamação da vesícula biliar causada geralmente por uma obstrução do duto císticos, causado devidamente por um cálculo. Se não tratada, pode levar a infecções graves, vômitos, dor em hipocondríaco direito do abdômen e complicações. Já a colestite crônica é uma inflamação prolongada da vesícula biliar, que pode ser consequência de episódios repetidos de colestite aguda, levando a dor persistente e disfunção da vesícula. Temos também a diskinesia biliar, que é um distúrbio no funcionamento normal da vesícula biliar, causando dor abdominal recorrente, apesar de não haver cálculos. O pólipos biliares é um crescimento anormal de tecido dentro da vesícula biliar, que pode ser benigno ou maligno. Quando os pólipos são grandes ou causam sintomas, a remoção da vesícula pode ser indicada. E o câncer da vesícula biliar é uma inflamação crônica. É uma das principais causas de um câncer de vesícula biliar, podendo necessitar da remoção da vesícula como tratamento. Essas condições podem levar a dor abdominal, náuseas, vômitos, febre, icterícia e outros sintomas que podem justificar a intervenção cirúrgica. Após a cirurgia, podem surgir alguns sinais e sintomas, tanto imediatos quanto de longo prazo também, como dor abdominal, podendo haver dor no local da cirurgia, geralmente no quadrante superior direito do abdômen, inchaço e gases. Algumas pessoas experimentam sensação de inchaço ou excesso de gases devido a mudanças no processo digestivo após a remoção da vesícula. Alterações nos hábitos intestinais. Algumas pessoas podem ter episódios de diarreia ou dificuldades digestivas, principalmente após a ingestão de alimentos gordurosos. Indigestão ou dispepsia. A dificuldade em digerir certos alimentos pode ocorrer porque a bile, que era armazenada na vesícula, agora é liberada de forma contínua no intestino. Náuseas e vômitos. Em alguns casos, pode ocorrer náuseas ou até vômitos, especialmente após a ingestão de alimentos pesados ou gordurosos. Algumas pessoas relatam cansaço ou sensação de fadiga após a cirurgia, que pode estar associada ao processo de recuperação. Esses sinais são comuns no pós-operatório, mas tendem a melhorar com o tempo. Caso os sintomas persistam ou se agravem, é importante procurar o médico para avaliar novamente a situação. Os efeitos esperados podem incluir alterações na digestão de gorduras, onde a vesícula biliar armazena a bile, que ajuda na digestão das gorduras. Sem ela, a bile é liberada diretamente no intestino delgado, o que pode levar a dificuldades para digerir grandes quantidades de gordura, causando diarreia ou fezes oleosas em algumas pessoas.
Melhoras nos sintomas relacionados à vesícula biliar, a remoção da vesícula geralmente resolve problemas como dor abdominal, náuseas, indigestão e cólicas, frequentemente associadas a cálculos biliares ou colecistite. Há também possíveis síndromes pós-colecistectomia, onde alguns pacientes podem experimentar uma combinação de sintomas como dor abdominal contínua, indigestão, inchaço e alteração dos hábitos intestinais após a cirurgia. Um quadro conhecido como síndrome pós-colecistectomia. Isso pode ocorrer devido à mudança no fluxo biliar ou outros fatores. Tem também a adaptação do sistema digestivo. O corpo geralmente se adapta à remoção da vesícula biliar ao longo do tempo, com a bile sendo produzida de forma mais contínua pelo fígado e liberada diretamente no intestino. Isso pode melhorar a digestão com o tempo, embora algumas pessoas precisam ajustar a dieta para evitar desconfortos. A maioria das pessoas se recuperam bem e pode retomar suas atividades normais após a recuperação da cirurgia. No entanto, recomenda-se evitar alimentos gordurosos em excesso, especialmente no período pós-operatório imediato. Lembrando que depois da colecistectomia, o corpo fica sem um órgão para armazenar a bile. Portanto, o fígado irá liberá-la de forma direta no intestino delgado para este fazer a digestão dos alimentos. Meu nome é Luiz Eduardo Andrade da Silva e hoje irei falar sobre a epidemiologia das colecistectomia. A colecistectomia consiste em uma das cirurgias abdominais mais realizadas no Brasil, com mortalidade e índice de complicações muito baixas. Isso porque é considerado o tratamento padrão ouro para as colelitíase assintomáticas e as colecistite crônica. Foi realizada uma coleta observacional, descritiva e transversal dos dados da colecistectomia convencional e da videolaparoscópica, disponível no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, e essa pesquisa foi feita no período entre janeiro de 2010 a dezembro de 2020. Foram analisadas as seguintes variáveis: o número total de procedimentos e o valor total dos procedimentos. O contingente total das colecistectomia realizada no período pesquisado foi de 2.057.184 procedimentos, sendo 679.880 por via laparoscópica e 1.377.304 via laparatômica, ou seja, cirurgia aberta. No montante, todo o valor gasto para custear essas colecistectomias a nível de Brasil foi de R$ 1.754.571.283, sendo que desses 588.612.615 foram utilizados pelas cirurgias videolaparoscópicas e 1.165.958.668 foi pela via laparatômica, ou seja, a cirurgia aberta para essa colecistectomia. Tá? Na região do norte, tivemos um total de procedimentos de 13.164 procedimentos para a colecistectomia laparoscópica, que é a cirurgia aberta. Na região norte também tivemos um total de 140 mil procedimentos, e no contexto nacional a gente observa-se que a maioria dessas colecistectomias realizaram-se na região sudeste e as que incidiram em menor quantidade foram aqui na nossa região norte. Contudo, esse estudo ele apresentou algumas limitações por falta de muitas informações importantes, como a idade, o sexo, se os pacientes haviam comorbidades ou fatores de risco, pois a plataforma do DataSUS não disponibilizava tais dados para consulta pública. Olá, boa noite, professora. Meu nome é Tamires Pereira de Lima. Eu vou estar apresentando sobre a finalidade cirúrgica. A cirurgia, ela tem como objetivo tratar a inflamação da vesícula, que é popularmente conhecida como pedra na vesícula, e evitar complicações graves que podem surgir quando a pedra bloqueia o fluxo da bile. A coleledíase é uma inflamação da vesícula causada por cálculos, que é popularmente conhecida como pedra na vesícula. Além disso, o procedimento também visa tratar pólipos, que são lesões que se desenvolvem na parede da vesícula biliar, tumores, câncer da vesícula biliar.
vou estar falando sobre a remoção da vesícula da bile. Não interfere na qualidade de vida do paciente, pois o fígado ele continuará produzindo a bile. Os sintomas comuns que o paciente ele pode ter é dor na parte superior do abdômen, especialmente no quadrante superior direito. O paciente também ele vai sentir náuseas e vômitos, intolerância a alimentos gordurosos, mal-estar em geral, diarreia, suores. E os sintomas mais graves que esse paciente ele pode ter é febre, calafrios, icterícia, ou seja, amarelamento da pele e dos olhos, dor nas costas, aumento da frequência cardíaca, urina escura, fezes claras, indigestão e azia. Algumas condições clínicas do paciente podem impedir que a cirurgia seja realizada, como comprometimento grave da função cardíaca, renal e hepática. O tratamento medicamentoso da coleridíase pode incluir analgésio, anti-inflamatórios, antimédico, ácido ursodeoxicólico, medicamentos que podem ajudar a desenvolver a pedra na vesícula formada por colesterol. Os benefícios da colestectomia é evitar o aparecimento de novos cálculos biliares na vesícula e também impedir que o cálculo bloqueie o fluxo da bile. E também evitar inflamações severas, reduzir o risco de complicações futuras. Olá, me chamo Giovana Wisner Saraiva da Silva e agora eu vou falar sobre as técnicas que utilizamos para a realização da colecistectomia. A técnica de colecistectomia convencional ou aberta é uma cirurgia que remove a vesícula biliar através de uma incisão na parede abdominal de 5 a 10 centímetros no flanco direito. É preciso realizar a separação dos tecidos para acessar a vesícula biliar, depois desconectar a vesícula biliar do ducto biliar, realizar a remoção da vesícula e faz o procedimento de incisão com suturas. Essa técnica ela é utilizada quando há muitas aderências na vesícula, impossibilitando o uso da técnica de videolaparoscopia. Isso pode ocorrer em quadros de infecções mais graves. O tempo de cirurgia pode variar de acordo com as condições do paciente e da vesícula. Geralmente dura em torno de 1 a 2 horas. É uma técnica mais invasiva. O paciente pode ficar de 2 a 5 dias no hospital e com um tempo de recuperação bem mais longo, durando de 4 a 6 semanas. Já na técnica de colecistectomia videolaparoscopia, não é preciso fazer essas grandes incisões. São de 3 a 4 furos pequenos na cavidade abdominal, onde será inserido um laparoscópio, um equipamento que contém uma câmera e transmite as imagens para o monitor. Ambos os procedimentos eles devem ser realizados em ambientes hospitalares, com o paciente sob anestesia geral. Por isso, a preparação dele para a cirurgia se dá da mesma forma. Como os orifícios são abertos, bem pequenos, no máximo de 1 centímetro, a cicatrização dos tecidos acontece de uma forma mais rápida e a precisão do movimento do cirurgião também contribui muito para evitar danos em outros tecidos. O tempo de cirurgia também varia de acordo com as condições do paciente e da vesícula. Geralmente dura em torno de 1 hora, caso não haja intercorrências. Pacientes geralmente eles recebem alta em 24 horas depois da cirurgia, tendo uma recuperação bem mais rápida. Já a colecistectomia robótica é uma cirurgia minimamente invasiva, que remove a vesícula biliar, que também remove, É uma opção cirúrgica que pode trazer mais benefícios para o paciente do que a técnica de laparoscopia e aberta. Essa técnica ela tem o menor risco de complicações sérias. O paciente sai da hospitalização em menos de 24 horas, tem menos chance da conversão para a cirurgia aberta. A incisão ela é feita pelo umbigo, de 2,5 centímetros. O robô é colocado sobre o ombro direito, com uma câmera que fornece uma visão ampliada em 3D e em alta definição para dentro do corpo do paciente. O cirurgião opera usando instrumentos minúsculos. A mesma também é sobre anestesia geral. Olá, boa noite, professora. Meu nome é Tamires Pereira de Lima. Eu vou estar apresentando sobre a finalidade cirúrgica. A cirurgia, ela tem como objetivo tratar a inflamação da vesícula, que é popularmente conhecida
como pedra na vesícula, e evitar complicações graves que podem surgir quando a pedra bloqueia o fluxo da bile. A coleledíase é uma inflamação da vesícula causada por cálculos, que é popularmente conhecida como pedra na vesícula. Além disso, o procedimento também visa tratar pólipos, que são lesões que se desenvolvem na parede da vesícula biliar, tumores, câncer da vesícula biliar. Vou estar falando sobre a remoção da vesícula da bile. Não interfere na qualidade de vida do paciente, pois o fígado ele continuará produzindo a bile. Os sintomas comuns que o paciente ele pode ter é dor na parte superior do abdômen, especialmente no quadrante superior direito. O paciente também ele vai sentir náuseas e vômitos, intolerância a alimentos gordurosos, mal-estar em geral, diarreia, suores. E os sintomas mais graves que esse paciente ele pode ter é febre, calafrios, icterícia, ou seja, amarelamento da pele e dos olhos, dor nas costas, aumento da frequência cardíaca, urina escura, fezes claras, indigestão e azia. Algumas condições clínicas do paciente podem impedir que a cirurgia seja realizada, como comprometimento grave da função cardíaca, renal e hepática. O tratamento medicamentoso da coleledíase pode incluir analgésico, anti-inflamatórios, antimédico, ácido ursodeoxicólico, medicamentos que podem ajudar a desenvolver a pedra na vesícula formada por colesterol. Os benefícios da colestectomia é evitar o aparecimento de novos cálculos biliares na vesícula e também impedir que o cálculo bloqueie o fluxo da bile. E também evitar inflamações severas, reduzir o risco de complicações futuras. O meu nome é Brenda Kies e irei falar sobre os cuidados de enfermagem da colestectomia. Apesar de ser um procedimento de pequeno porte para adequada recuperação da colestectomia, o paciente precisará seguir com alguns cuidados de enfermagem, como repouso moderado de 10 a 14 dias, fazer pequenas caminhadas, manter incisões cirúrgicas higienizadas, secas para melhorar a cicatrização e prevenir a infecção dos pontos, ter dietas leves nas primeiras semanas. Os medicamentos. Administrar corretamente os medicamentos que serão indicados para a prevenção de dores e a inflamação. Os cuidados de enfermagem após uma colestectomia incluem orientação de regime analgésico, cuidado com as feridas, orientação dietética, avaliação de neurose, avaliação de efeitos adversos dos medicamentos, monitoramento do paciente e orientação à equipe e familiares do paciente, ligações telefônicas pós-operatória. É importante seguir as orientações médicas e manter a comunicação sobre o alerta sobre qualquer dúvida do sistema persistente das orientações gerais, manter repouso moderado nos primeiros 10 a 14 dias, evitar de carregar pesos por 2 semanas, manter iniciações cirúrgicas higienizadas e secas, seguir uma dieta saudável, preferindo comer carnes magras, peixe, frangos, legumes e verduras. Evitar frituras, comida picantes e alimentos que contenham gordura com excesso e beber muita água. Complicações como infecção, hemorragia, lesões intestinais e pancreatite. Iremos abordar cuidar de enfermagem no período pré-operatório imediato, intraoperatório e pós-operatório. O pré-operatório imediato corresponde a 24 horas antes da cirurgia, do objetivo de preparar o paciente para o procedimento, diminuir o risco cirúrgico, promover a recuperação e evitar complicações após pós-operatório. Iniciaremos com a preparação do paciente, fazendo preenchimento do prontuário, a verificação de termos assinados, termos com consentimento da cirurgia, o exame de sangue e da imagem e a realização de exame ultrassonografia, o do abdômen e essencial durante a avaliação do pré-operatório, pois permite que o correto diagnóstico determina o tamanho do número e dos cálculos. Bem, como podemos apresentar as informações importantes sobre os eventuais, as formas complicadas da doença
Dessa forma, é possível que o cirurgião tenha um melhor preparo para eventuais dificuldades durante o procedimento, identificação do paciente e alerta sobre as alergias e orientar o paciente a fazer exercícios de tosse, verificação de jejum, solicitação de bolsas de sangue, preparo físico, local correto do procedimento, explicando e mantendo o seguro procedimento de retirada de prótese, adônus, esmalte, esvaziamento vesical intestinal, acesso venoso, perífero e calibroso, verificação de sinais vitais e medicação prescrita pelo médico cirurgião, intraoperatório. O enfermeiro é responsável pela assistência prestada do paciente, atuação do enfermeiro na assistência do paciente, o intraoperatório, é essencial para o sucesso do procedimento. Posicionar o paciente na posição indicada para a cirurgia, dar assistência à equipe cirúrgica. A infusão de solução aquecida por via endovenosa, monitoração dos sinais vitais e controle da dor e o controle da perfusão. Monitoração respiratória, controle do ambiente e da temperatura, equipamento e instrumental cirúrgico, supervisionamento adequado de materiais e equipamento supervisionado continuidade da assistência. As ações da equipe de enfermagem checam a promoção da cirúrgica e os cuidados de lavagem e higienização das mãos da equipe. O risco associado da colestectomia deve ser cuidadosamente considerado, embora complicações sejam raras, existe uma pequena possibilidade de lesões de via biliar durante o procedimento. Portanto, é importante realizar exames complementares intraoperatórios como coloniografia e a dissecção da estrutura como cautela. A coloniografia é um exame de imagem que permite visualizar vias biliares e a vesícula biliar. O pós-operatório, os cuidados de enfermagem após anestesia são iniciados na sala de operação, continuam na unidade de recuperação. Após a anestésica, quando houver uma unidade do paciente, o enfermeiro e o profissional que mais interage com o paciente durante o processo de recuperação.